Oi, gente, aqui é a Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Eu vim aqui fazer mais um relato. Às vezes eu não tô fazendo todo dia, tô fazendo quando vai dando. Se eu deixar de fazer algum dia ou dois, é porque eu tô indo com calma, porque também eu não quero fazer relato de qualquer maneira. Eu quero fazer de uma forma tranquila, calma, que eu consiga parar pra falar sem pressa, né? Porque, afinal de contas, eu acho que esses meus relatos são... Primeiro, são muito verdadeiros, porque é a minha experiência. Depois, acho que é melhor falar com cuidado e com calma, porque meu assunto não é trivial, né? Eu tô falando de clarividência. Tô falando de carta, de tarô, entendeu? Então, assim, são coisas que é melhor a gente falar com cuidado, entendeu? Porque... É melhor, né? É melhor tratar o assunto de uma forma mais cautelosa, mais cuidado. Porque tem gente que não acredita em nada porque não teve a experiência que eu tive, né? Quem puder, dê like, compartilhe meu vídeo, se inscreva no meu canal. Se puder, só dá like por estar assistindo. Seria bom. Obrigada, por favor. Então, eu tenho uma fé que foi construída, né? A minha fé foi construída. Ontem uma pessoa perguntou pra mim, o destino não é certo? Óbvio que não, é óbvio que não. Se eu achasse que o destino era certo, eu não fazia trabalhos espirituais, não construía o meu dia a dia em cima de trabalhos espirituais com deidades, com entidades, que é o que eu mais faço nos últimos 20 anos. O que me levou a isso? O que me levou a isso foi ter sido vítima de macumba, de uma pessoa, uma mulher, que era agregada da minha família e que fez muita macumba para minha família, para minha mãe, para meu irmão e para mim, e conseguiu destruir minha mãe e meu irmão. Com certeza, destruiu os dois. Só que eu tinha essa percepção que ela metia bomba de macumba. E eu procurei ajuda cedo. Na verdade, eu procurei ajuda com 14 anos, com 15 anos. E já procurei sabendo que eu era vítima de alguma coisa espiritual. Só que eu achava que era um problema espiritual. E eu demorei um tempo para perceber que esse problema espiritual, porque minha casa não tinha paz, não tinha equilíbrio, na verdade também era ataques de macumba, pesadíssimos, que era da linha afro. E eu mesmo procurei a linha afro para pedir ajuda, porque eu fui humilde. Na verdade, eu tentei procurar outras linhas, kardecismo, igreja, outras coisas, mas as pessoas acham que clarevidência não é tão importante quanto outras. Tem linha que acha que psicografia é mais importante que clarividência. Tem linha que tem medo de clarividente, porque a pessoa que tem paranormalidade de clarividência, eles têm medo, eles não dão abertura para isso. Aliás, pouquíssimas linhas dão. Em geral, se você é clarividente, você tá sozinho, você não vai ter ajuda nenhuma. Ou você vai jogar carta, vai fazer teta healing, vai fazer o seu trabalho, vai desenvolver a sua conexão e desenvolver a sua mediunidade, ou você não vai ter linha nenhuma que porque clarividência é como se fosse um poder, primeiro que é invejado, que pouca gente tem. Mas tem gente que tem, assim, não falo que é pouca gente, porque realmente não é a maioria. Incorporação é uma coisa que muita gente tem. Intuição é uma coisa que muita gente tem intuição, muita gente. Agora, tem pessoas também que negam a própria intuição, que elas têm uma intuição pesadíssima, fortíssima, e elas negam, elas não aceitam, elas não percebem. Agora, eu acho que o ateu, sinceramente, gente, é gente que não tem vivência nenhuma. A pessoa não tem vivência nenhuma, então ele é ateu. Eu até entendo o ateu. Porque talvez se eu não tivesse experiência nenhuma, não tivesse vivência nenhuma de nada, talvez eu fosse ateu também, entendeu? É simples assim, eu acho que a pessoa que começa a ter um monte de experiência de sensitividade e começa a ver coisas que não estão na matéria, que estão fora da matéria, interdimensional, você vai ter que procurar entender isso, né? Porque muitas religiões falam, deixa pra lá.
desequilíbrio. Eu já ouvi muito isso, né? Isso é uma porcaria, é uma resposta de porcaria. E também tem pessoas que querem manipular as outras. Já teve uma pessoa religiosa que falou pra mim: não dá atenção pra esses espíritos que falam com você, não. Não dá atenção pra eles, não. Não dá atenção, não. Imagina. Só dá atenção pro que eu falo com você, que eu quero te manipular emocionalmente. Tem líder religioso que ele quer manipular emocionalmente, então ele não gosta de pessoa que é clarividente, porque ele vai tentar manipular e nem todos eles manipulam, mas tem uns que manipulam, não são todos, óbvio. Tem pessoas muito boas nas religiões, senão não estaria, né, na religião. Eu sei que tem gente muito boa, eu sei disso, tenho experiência e graças a Deus conheço. Mas eu sei que a fé a gente não pode deixar perder por conta de algumas pessoas ruins. Não é porque tem pessoas ruins nesse mundo que a gente vai perder a nossa fé. E o caso que eu vou trazer hoje, o relato, é pesado, mas ele traz uma série de reflexões, tá? O caso é pesado, o caso tem... Esse caso aqui tem 15 anos que eu vou contar. Na verdade, de uma mulher que eu fui atender na minha casa, isso faz 15 anos atrás, e no Rio de Janeiro, e durante o atendimento eu vi uma coisa muito pesada com uma pessoa da família dela, uma mulher, e que ela estava sofrendo muito por causa dessa mulher na família, e eu vi uma mulher sofrendo muito, e eu vi o rosto da mulher na hora do atendimento. Porque acontece assim, gente, se fala de necromancia, né? Necromancia seria conversar com os mortos, seria isso. Na verdade, eu não gosto de ficar evocando o morto ou evocando o morto para conversar. Assim, se a pessoa me vem com o nome para ver como é que tá, às vezes eu faço, mas eu não gosto de ficar evocando o morto. Não acho bom, acho que tem que respeitar onde eles estão, rezar, orar, fazer os trabalhos para ficar tudo em paz quando eles fazem a passagem, o que muita família não faz, não trata, não cuida e não faz nada. Isso é a maioria, tá? Mas evocar não porque... Agora, acontece naturalmente, gente, se uma pessoa tá com o morto sofrendo muito e tá sofrendo demais, naturalmente ele aparece. Pelo menos pra mim é assim, naturalmente ele aparece. E essa irmã dela estava sofrendo muito e estava morta. E eu falei da irmã dela e ela falou: o que você vê com ela? E aí eu vi umas cenas horríveis, na minha clarividência eu vi uma coisa horrível. Eu vi ela numa casa com um homem, o homem espancando ela, na casa espancava ela e fazia agressões na cabeça dela, socava a cabeça dela no chão, espancava e batia a cabeça no chão, causando vários traumatismos físicos na mulher. Ele teve um ataque de fúria e agrediu a mulher profundamente. Eu vi que essa mulher morreu assim, sendo torturada fisicamente, sem nenhuma chance de reagir, porque com certeza ela não sabia jiu-jitsu nem arte marcial. Com certeza. Soubesse, não levaria tudo isso, né? Não passaria nem metade. E eu vi essa cena toda e vi tudo isso e escrevi pra irmã dela. E ela falou: Érica, foi exatamente assim que ela morreu. Faz 3 meses que ela morreu assim. E aí um espírito apareceu pra mim e falou pra mim assim: Érica, ela morreu assim porque ela foi suicida, porque ela tava numa relação abusiva e ela já sabia que ele era agressivo e ele já batia nela várias vezes. Não foi a primeira vez que ele agrediu ela. Então ela permitiu ser agredida e acabou sendo espancada até a morte. Ela se permitiu isso acontecer. Aí o que acontece? Ficou essa coisa assim pra mim que ela morreu assassinada, tá? Ela foi assassinada brutalmente pelo próprio marido. Só que o espírito veio falar pra mim que ele acredita que ela se suicidou. Porque mesmo ela tendo sido assassinada, ela já sabia que o homem era agressivo e agredia ela muito, então ela suicidou.
E eu conversei sobre isso com a irmã dela, e a irmã dela falou, eu concordo com o que o espírito tá falando. Porque esse espírito era um espírito de fora, que eu conheço, e que faz parte do meu acompanhamento. Que eu falo assim, meu acompanhamento, que tá comigo. E ele comentou isso, sabe? Porque eu dou abertura para comentar se precisar. O problema das pessoas é achar que a gente é obrigado a ficar conversando com o morto sem necessidade. O morto, ele só aparece ou se manifesta, ou você vê alguma coisa quando ele está sofrendo muito ou quando ele quer falar alguma coisa. Mas tirando isso, para mim isso é atormentação, entendeu? Qualquer chamado para mim é atormentação. E ficar super glorificando o morto falando também não é minha linha. Isso acontece eventualmente quando precisa acontecer. Mas ficar o tempo todo em cima disso, eu não ia gostar de viver só com isso. Mas a irmã dela estava realmente precisando se manifestar, assim, aparecer, a irmã saber que ela estava ali. Eu falei, olha, você vai ter que fazer muitas orações, muitas missas, muito trabalho para essa pessoa, porque ela tá muito para baixo, você vai ter que cuidar dela pelo menos uns 5 anos, uns 10 anos, assim, para ela ficar melhor, porque ela estando assim vai te afetar. E vai afetar tua família, teu marido, tua casa, entendeu? Você tem que cuidar disso. Tem várias maneiras de cuidar. O candomblé cuida de uma maneira, quimbanda cuida de outro jeito, o kardecismo cuida de outra maneira. Mas uma das maneiras de cuidar também é rezar missa, porque isso também ajuda, né? Fazer missas, orações, orar, né? Acender velas na igreja, ou fora de casa, num jardim, ou do lado de fora, no quintal da casa, e não dentro da casa. Cuidar, né? E tem várias formas de cuidar. Aí eu também não vou falar sobre isso, porque esse meu canal não é para isso. Tem gente aí na internet falando sobre isso. Tem vários pais de santo aí falando várias coisas aí sobre isso. E essa mulher, ela estava sofrendo muito e o espírito falou, não, ela suicidou, porque ela já sabia que ele ia acabar matando ela e ela aceitou. Então foi assim que o plano espiritual via ela, como suicida. E aí, achei interessante uma coisa que eu queria falar, é que a imagem dela sendo agredida, espancada até a morte, foi muito nítida para mim. E aí vou falar desses registros acásticos, né? Que alguma coisa que aconteceu há 3 meses atrás continua acontecendo em outra dimensão e algumas pessoas podem acessar aquilo como se continuasse ocorrendo. E aí eu vi uma matéria outro dia sobre espaço-tempo não existir, sobre presente, passado e futuro estarem sempre unidos. E na clarividência eu já percebi que às vezes coisas do passado é como se eu visse acontecendo. Como se estivesse acontecendo. Aí eu já pensei, isso é um registro do passado que fica registrado, mas agora já estou pensando se não é uma coisa que está acontecendo em outra dimensão, e nessa dimensão aqui já aconteceu, né? E naquela tá acontecendo, e nessa tá acontecendo outra coisa. Eu já começo a pensar que o nosso universo é muito complexo e que o que você chama de Deus, de Olodumare, do Deus maior, a gente não tem como entender isso racionalmente. E não tem como entender como que criação, como que a gente é centelha de algo maior, como a gente veio de uma... O corpo foi criado por alguma... Como foi a criação desse corpo, dessa matéria. É uma coisa muito complexa para o nosso cérebro começar a lidar com essas realidades. Então, o que eu tô trazendo para vocês é que eu vi o sofrimento dela muito intenso, mas que o espírito aparece para mim e fala, mas ela suicidou. Então ela permitiu isso. O que eu tô querendo falar para vocês é quando uma pessoa permite alguma coisa acontecer na vida dela. Porque tem pessoas que são agredidas uma vez pelo namorado, pelo marido, e ela não permite mais. Aquilo é o estopim, aquilo bloqueia ela e ela não permite. Mas também tem uma coisa para falar, como tem gente também que traz uma agressividade para a relação, traz uma raiva para a relação, traz um ódio para a relação, que é inconsciente, e que também cria toda uma atmosfera de raiva, de ódio, de agressão. Tem isso também.
E eu fico pensando, se essa mulher tivesse feito terapia por 1 ano ou 2 e trabalhado um pouco essa raiva, esse ódio dela ou esse sofrimento que ela tinha, talvez isso não tivesse chegado a acontecer dessa maneira, tivesse impedido de acontecer. Às vezes eu penso assim, como que é importante as pessoas trabalharem a cabeça delas, a mente delas, para não permitir que essas coisas aconteçam, né? Não permitir que essas coisas se manifestem, essas tragédias anunciadas. A gente está falando aqui de tragédia anunciada, né? A irmã falou para mim que já imaginava que um dia ela ia morrer dessa maneira. Então, isso foi uma tragédia anunciada. E se a mulher tivesse trabalhado um pouco psicologicamente, ela poderia criar algum mecanismo de defesa, alguma coisa que pudesse se proteger disso. Ou sair de casa na hora que ele estivesse agredindo. Mas o que eu acho é que essas pessoas têm um vínculo muito forte. E eu fico atenta para essa coisa de casal com um vínculo muito forte, mais destrutivo, um vínculo de agressão. Porque isso tem que ser trabalhado psicologicamente, porque essa mulher foi assassinada. Ela perdeu a vida dela. E a irmã ficou um vazio muito grande, né? Mas ela falou, já esperava, quer dizer, a irmã esperava, as pessoas esperavam, todo mundo esperava que ela morresse. E ele foi preso, pega 15 anos e vai solto e fica tudo por isso mesmo. Foi uma história bem pesada. E o que de interessante que aconteceu foi ter vindo para mim como um filme todo o assassinato dela. E eu vi a casa, vi um jardim, vi uma janela, vi as agressões. E eu vi como ela morreu dentro de uma sala. E a mulher falou que foi exatamente isso. A perícia viu tudo isso. Que realmente foi na sala que ela morreu e ela foi agredida brutalmente. E tinha um jardim na casa dela. E ter acesso a outros espaços-tempo é uma coisa comum na clarividência, na vidência. É uma coisa comum. O que acontece comigo é que eu não gosto de ficar acessando isso ou provocando isso, primeiro, sem motivo, sem necessidade. Porque de alguma maneira, gente, eu vou falar pra vocês, eu acredito muito no sagrado e entrego a minha vida pros meus protetores, para quem eu carrego. E amo todos aqueles que nasceram comigo. E eu entrego a minha vida pro sagrado. Entrego completamente. E tô aqui a serviço de ajudar o próximo, desde que o próximo me respeite e não me agrida, não venha abusar emocionalmente de mim. Porque também eu não sou capacho, né? Mas a gente tá aqui entregando nossa vida pro espiritual, pro sagrado e realizando um trabalho da melhor forma possível com a mediunidade. Agora, é muito pesado você perceber essas... Eu acho que a paranormalidade, primeiro, ela capta muito mais rápido uma coisa de tragédia. É muito mais fácil eu perceber isso. Então, quando eu tô diante de alguém atendendo, ou quando eu vou na casa de alguém, ou quando eu vou em algum lugar, a tragédia é a primeira coisa que vem pra mim. Porque é onde tem mais energia, onde tá mais coisa. Tirando os psicanalistas de plantão, porque psicanalizar paranormal é uma burrada. E também psicanalizar deidade é uma burrada. Não dá para psicanalizar isso, não dá para você, a psicologia é limitada. Não dá para você tentar fazer análise psíquica de paranormalidade. Porque isso é uma burrada que não tem tamanho. Porque a paranormalidade é uma coisa muito séria. E o Brasil não leva isso muito a sério. O Brasil acha que paranormalidade é a pessoa morrer pobre, morrer miserável e se doar para os outros a ponto de não existir, não ter vida própria. Não é esse o único papel do paranormal. O paranormal, ele pode ter um trabalho digno, pode receber por isso e pode ajudar os outros e pode ter uma vida mais normal possível, que é o que os pais de santo fazem, né? Os pais de santo, de certa forma, falam que os pais de santo são paranormais, mas são pessoas que se entregaram ao espiritual. E o que eu sei é que a maioria dos pais de santos, tem muitos que não escolheram ser.
vieram no destino deles, dentro de um sofrimento, eles acabavam virando isso. Porque os que eu conheci até hoje na minha vida, eu não acho que a pessoa chegou e falou assim, vou ser pai de santo. Ninguém. Não, a coisa que teve que acontecer é porque a pessoa passou por tanta coisa que ela foi obrigada a ter um caminho espiritual. E eu acho que isso acontece mesmo com algumas pessoas. Muitas pessoas, o espiritual vem dentro de uma porradaria. Não vem por uma escolha racional, tranquila e light. Mas eu vejo muitas pessoas achando que o espiritual é só para obter dinheiro. Claro que você pode melhorar a tua parte material com o espiritual, isso é óbvio. Claro que você pode melhorar a tua proteção com o espiritual, é óbvio. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo e tem que buscar isso mesmo. Porque eu acredito mais na proteção espiritual do que na segurança pública. Se eu falar para vocês o que eu acredito mais nisso. É o que eu acredito. Às vezes, a segurança pública, ela é lenta, ela é burocrática e ela demora mais para acontecer. E pelo número de pessoas que tem numa cidade grande, o número da segurança pública, às vezes não tem como ter essa demanda, como você alcançar essa demanda. Não tem verba, não tem... Então, você vai contar com o quê? Com o espiritual, né? É com o que a gente conta. E mesmo na Europa, cara, não achar que a segurança pública é rápida, quick e eficaz, nem é, sabe? Se tiver um maníaco, um serial killer ou uma pessoa com ataque terrorista, muitas vezes consegue, entendeu? É difícil a segurança pública dar conta 100% de ataque terrorista, de maníacos ou de serial killer. Sai da capacidade deles, assim como o tráfico, né? Tráfico de droga, né? É difícil controlar isso em grandes cidades do mundo. Não controla, né? Porque sai da possibilidade deles. Então, sempre vai ter os criminosos. Né? Então, a gente tem que contar com o espiritual. E eu vou falar de outro caso, infelizmente pesado, mas que a gente tá aqui para reflexão. E outra coisa, gente, eu vou falar coisas que foram significativas para mim, que foram experiências fortes que eu tive e que eu acho importante eu avaliar, pensar sobre isso. Esse caso dessa irmã, dessa mulher que morreu assassinada pelo marido dela, mexeu comigo porque eu vi toda a cena do assassinato, toda a cena da agressão, toda a cena lá. Isso mexeu comigo porque parece que eu fui testemunha do que aconteceu e eu vi o que aconteceu. Então, assim, primeiro eu acho esse dom que eu tenho. Demorei muitos anos para aceitar isso e demorei muitos anos para levar a sério e para ir adiante. Porque eu vi muita besteira, muita porcaria de muita gente. É o que eu falo pra vocês. Primeiro as pessoas têm inveja, depois as pessoas têm ódio de você ser assim, depois as pessoas ficam com raiva porque não conseguem te controlar, porque você tem determinadas visões, aí as pessoas não conseguem te controlar. Só que as relações humanas devem ser por afeto, por amor, por carinho, criar um vínculo e não por controle, né? Então eu acho que eu aceito todas as relações da minha vida que são por afeto, por carinho, porque o vínculo, a amizade, o afeto, ele tem um poder imenso. Ele é mais poderoso que uma aliança no dedo. Porque aliança pode não significar nada para você. Você pode ter uma aliança e não tá nem pro outro, né? Não é todo mundo que casa respeitando o outro profundamente. Então, quando você tem amizades e vínculos fortes com as pessoas e afeto, isso, gente, ninguém quebra, ninguém destrói isso. É esse o caminho, é construir isso, né? E não existe controle nem manipulação. As pessoas têm que gostar uma das outras por puro afeto, puro vínculo, puro laço. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para tentar melhorar, né? Por isso que a gente está aqui na Terra. Tentar melhorar. É a nossa obrigação. E por que tanto sofrimento à nossa volta, né? Por quê? Porque a pessoa que está viva hoje no planeta vê tanto sofrimento, tanta dor, tanta coisa errada. E a gente está vendo tudo isso e a gente tem que tentar melhorar, tentar ter calma, tentar ter paciência, porque também a internet faz todas as informações serem muito rápidas. Então a gente fica com excesso de informação, que antes o jornal era mais lento, né? Tudo era mais lento, o rádio era mais lento. Como está tudo mais acelerado, acho que também a ansiedade acelerou. E você saber de coisas que você não sabia antes também está incomodando mais. Porque antes você não tinha tanta informação de
tantos pormenores, tantos detalhes, né? Isso tá pirando a cabeça de muita gente, tá mexendo com a economia e tá mexendo com a estrutura até do governo, né? Segurança pública, segurança digital, informações estão vazando aí, né? Informações que o governo não queria que vazasse, que as pessoas não querem que vaze, vida particular dos outros estão sendo vazadas aí. As pessoas estão agora querendo controlar a vida particular para não expor muito na rede. E a gente tá assim, tem um grupo de pessoas que odeia se expor na rede, não quer se expor na rede. E eu entendo perfeitamente, porque você ficar expondo a sua vida na rede é demais. Eu tô expondo a minha opinião, a minha experiência. Isso já é muita coisa. Mas eu tenho um propósito e eu tenho um objetivo, que é o assunto que eu tô trazendo. Que eu acho que para mim esse assunto é muito importante. Existe paranormalidade e muitos aí que têm evidência, não precisa ficar provando para os outros, com o tempo eles vão saber, vão perceber e vão ter informação. Videntes não são milhões, mas são muitos, mas não são todos. Para dizer para vocês, eu conheço 2 videntes hoje, mas já conheci na minha vida umas 7. E já tive relacionamento de amizade no passado também, com uma vidente que eu já trouxe para vocês aqui e deu muita treta. Deu muita treta, porque ela inclusive queria que a vidência dela fosse mais importante que a minha e queria diminuir a minha, queria acabar com a minha e depois queria que eu não acreditasse. Chegou até a dizer que eu estava desequilibrada, eu falei, tá bom. Então tá bom, com tudo que eu já passei na minha vida, com tudo que eu já vi, com tudo que eu já percebi. Eu só acho que as pessoas que são muito médium, muito paranormal, elas têm que se proteger um pouco, porque tem muita gente fútil, né, procurando ajuda. E às vezes a pessoa procura uma ajuda, mas não tem uma profundidade do que ela tá lidando, do que ela tá procurando. Acho que também tem gente que está começando a perceber que tem que se cuidar, que tem que se amar, que tem que cuidar do seu eu, tem que se espiritualizar. Porque quem está no vazio absoluto, achando que uma ervinha vai te acalmar e vai ser a sua salvação, se você acha que uma ervinha que te acalma é a sua salvação, meus pêsames, entendeu? Que é a mesma coisa que achar que a cerveja é a salvação, que a erva é a salvação. Gente, não, tem que trabalhar a consciência, tem que trabalhar o emocional, entendeu? Porque fuga, o sexo pode ser uma fuga, compra pode ser uma fuga, comida pode ser uma fuga, milhões de coisas pode ser uma fuga, mas você não vai estar melhorando. Você não vai estar melhorando, você vai ficar calmo, mas assim, Rivotril também acalma, né? Tem gente que procura remédio para ansiedade só para ficar calmo, mas se você precisa e tá ansioso, você tem que tomar. Agora, se aquilo virou uma bengala porque você tá... Aí é porque você não tá trabalhando coisas emocionais suas. Essa mulher que foi assassinada, com certeza, essa imagem toda que eu vi, ela tinha questões emocionais que ela não trabalhou. E esse é meu alerta para vocês. Vamos trabalhar nossas tralhas internas, nossas confusões, esses emaranhados que tem em família, essas confusões. Vamos trabalhar isso na nossa consciência, porque isso pode abrir caminho e impedir certas tragédias na nossa própria vida e na vida dos familiares. Porque eu acredito até que inconscientemente, se alguns familiares fazem terapia, inconscientemente acabam ajudando as outras pessoas. Acho que as pessoas que se cuidam mais, fazem terapia, elas acabam ajudando os outros. Porque eu acredito que o Jung fala, Carl Gustav Jung, que existe um coletivo familiar, existe uma influência coletiva familiar. Uma pessoa quando está se cuidando, se melhorando, ela tá ajudando os outros de alguma forma. De alguma forma ela está ajudando a família. E orar também, trabalhos espirituais, oração é um deles, tem outros que o Candomblé faz e que Quimbanda faz, que outras linhas fazem. Trabalham a parte espiritual. Oração é uma coisa forte, porque palavra tem poder. Isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que palavra tem poder. Isso eu nunca tive dúvida. Tem uma força muito grande de oração.
muito grande também. Meditação também tem muita força. Você meditar e você mentalizar a tua família, mentalizar a tua casa, mentalizar as pessoas que estão à tua volta, eu acho que isso também tem muita força. Porque você está em transe, né? Você está entrando em contato com outras dimensões, com outras consciências. Porque tem muitas consciências que não estão nesse plano aqui agora, mas estão em planos paralelos, cruzando esse. E você em transe, você orando, você meditando, você já está conectando com essa coletividade. E é necessário. Obrigada. Vou fazer outro vídeo aqui. Obrigada.